Salve, salve galera! Beleza? Quanto tempo, hein? Tive alguns problemas aqui com o notebook, com gravações, tive que ficar meio ausente e tal. Mas vamos de volta aí. Estamos com um evento aí com um personagem novo, né? Um Jiren on fire, um Jiren pegando fogo aí. No evento de compra em grupo, né? Para você participar, você precisa comprar o saquinho. 5 saquinhos está valendo 250. Eu já gastei 26 mil diamantes nesse evento. Comprei o de 400 e o de 200, que geralmente é o que são os que valem a pena mesmo. Recomendo para qualquer evento de grupo que você quiser participar. Eu acho que o mínimo seria os 26, 28, 30k. Menos do que isso, se você só tiver só os 18, é arriscado você não conseguir pegar nada e aí vira prejuízo, né? Então eu comprei logo os dois de uma vez, então deu 600 saquinhos e fui abrindo de 20 em 20. Com o evento que está tendo, já passou as compras do grupo, né? Então já coletei aqui tudo. E graças ao último, que é o de 5 mil compras aqui, eu ganhei um ticket de 20% de desconto. Fora os 8k aqui, 2k, 2k um pouquinho e os outros recursos normais, né? Então consegui pegar 60 fragmentos, só sobrou 4, porque eu consegui pegar o amuleto. A gente vai falar dele também nesses vídeos. Quero ver se eu faço uns 2 ou 3 vídeos para poder falar de tudo que ele faz. Mas é um personagem que eu tô, até o momento, eu tô achando ele diferente. Diferente no sentido que ele começa um pouco fraco no primeiro turno, mas a cada turno que passa ele vai crescendo legal, com um dano bom, satisfatório, e umas passivas um pouco fortes, um pouco. É um personagem usável, na verdade, né? Eu já peguei o amuleto, estava em dúvida se eu conseguia pegar a arma dele, mas não ia ter ticket suficiente, né? Então, mesmo se eu tivesse 2 tickets de 20%, um ticket de 20% dá 36. Eu estava com 60, só ia sobrar 24, então não dava. Nesse evento você pode pegar o Jiren, pode pegar o amuleto do Jiren, a arma dele, um anel e a badge. Eu já tenho um de cada, então não peguei. Mas também tem aqui o Jiren Putaço, a versão anterior dele, da Sirius Extensa. Você dá para você pegar o amuleto, o personagem e a arma. E também tem o Granular, que tem o amuleto, o personagem e a arma dele. Com o que sobrar, que é no meu caso aqui eu estou com 4, eu devo pegar mais 80 food aqui. E se você sobrar outros tickets, que eu acho que não sobra, né? Você pode pegar Talent Points. Isso aqui eu não recomendo, eu acho melhor até guardar os tickets do que gastar aqui. Mas sem mais delongas, vamos lá. Eu já gravei, estou tentando gravar esse vídeo já tem uns 3 vezes, porque mudaram, e eu acredito que o tradutor do jogo para o inglês mudou, que a forma de escrever nesse personagem ficou um pouco mais organizado. Então você vê que faz referência aqui, ó, primeira habilidade, segunda habilidade, terceira habilidade. Então, cada texto ele ficou enumerando para poder organizar, de qualquer sorte, e deixar mais arrumadinho. Só que, com isso, eu acredito que eles também não fizeram uma tradução muito legal do chinês para o inglês. Porque tem algumas coisas que simplesmente não faz sentido. Eu tô com a cola do lado aqui que eu já traduzi antes aqui, mas que normalmente nesses vídeos que eu faço com vocês, eu dou a minha experiência e um pouco do meu inglês na hora. Eu pego aqui, traduzo na hora e vou conversando com vocês. Nesse aqui eu tive que parar para poder traduzir legal porque tem muitas formas de referência que ele faz aqui que tá muito estranho. Mas vamos lá. Vamos falar da passiva dele primeiro. Jiren on fire, então Jiren pegando fogo.
Ele tem chamas cobrindo o seu corpo em labaredas vermelhas, fazendo uma presepadazinha para poder fazer referência a essas habilidades dele, né? Então vamos lá. Ele aumenta o próprio dano em 22%, habilidadezinha básica que qualquer outro personagem tem. Agora, uma coisa que é interessante nele agora, cada turno ele tem 50% de chance de ser imune a controle. Se você reparar, se diferencia dos outros. Se você for pegar personagens mais novos, como Kayle, Bardock, o Goku, Rosetta, Super Saiyajin 3, a maioria deles tem passivas que garantem a imunidade a controle no primeiro turno. Mas, com os turnos seguintes, ele não tem mais. No caso do Jiren, ele tem 50% de chance de ser imune em todos os turnos. Então, é um personagem que foi feito para ser escalável. Para partidas que duram bastante, ele vai se destacar e ser melhor. É um ponto negativo, que se você tomar um controle no primeiro turno, você praticamente vai perder ele, ou vai deixar ele inutilizável no começo. Então, uma faca de dois lados, né? De dois gumes. Mas continuando. Perseguição. A habilidade menor, que é a Small Skill, esse daqui. E a Ultimate. Então, esse Must Kill Techniques. Isso aqui já é uma coisa que está, digamos, errada. Se for fazer na tradução literal, seria habilidades que matam. Não é, ele está fazendo referência à Ultimate do Jiren, né? Então ele faz referência à Small Skill e à Ultimate. Mas continuamos. A Small Skill e a Ultimate que tenham por alvo o inimigo marcado como destino, inimigo destino, causam um adicional de 85% de ataque adicional e somente quando é focado nesse personagem. O que é esse efeito? O inimigo destinado é o inimigo que tiver o maior ataque será selecionado como o inimigo destinado. Então, digamos que o time inimigo tenha um Infinity Zanos. Teoricamente, ele é um que tem o maior ataque do lado de lá. Então, esse Infinity Zanos vai ser marcado como inimigo destinado. Quando a Small ou a Ultimate atacar ele, esse personagem vai ter 85% de dano adicional do ataque do Jiren como dano extra. Então, uma passivazinha somente para poder aumentar o dano tomado pelo inimigo que tiver o maior ataque. Ah, o Infinity Zanos morreu. Ele vai procurar o próximo inimigo que tenha maior ataque depois do Infinity Zanos. E vai ficar continuando assim até ficar só com um. Então ele vai ficar circulando todos os personagens conforme você for matando eles, né? É uma passiva legalzinha que só aumenta o dano causado dele. Nada demais. Para cada ataque, então agora para cada ataque que você causar Ultimate, Small Skill ou ataque básico no inimigo marcado como inimigo destinado, você recupera 5% do seu HP máximo, além de aumentar em 5% a redução de dano sofrida pelo Jiren. E isso pode ser estacado. Então, você acertar o inimigo que está marcado, você recupera 5% do seu HP máximo e ganha 5% de redução de dano. Massa! Mas esse é só ativado quando você atinge ele. A gente vai ver que a Small Skill e o Ultimate dele é aleatória, não tem um alvo definido. Pelo menos é o que está escrito. Pode ser que toda vez que tiver um inimigo marcado com o inimigo destinado, as habilidades vão focar ele. Eu ainda não testei isso em partida para poder ver se funciona dessa forma, mas pelo texto está um pouco confuso, eu diria que não é assim que funciona. Vamos lá. Quando você sofre um dano, isso aqui eu ainda vou precisar testar para poder falar com vocês, mas se for toda vez que recebe um dano,
isso aqui vai ficar a habilidade mais roubada do mundo e o personagem mais quebrado que tem. Mas vamos lá. Toda vez que você sofre dano, você ganha 3 camadas de um escudo protetor, escudo de energia. O que o escudo de energia faz? Todo dano recebido não pode exceder 1% do HP máximo do Jiren. Então, todo dano que você recebe só pode causar 1% da vida máxima dele. E quando você toma dano, você perde uma camada, né? Basicamente é isso. Agora, aqui não diz se é uma vez por turno, você recebe dano, você ganha 3 camadas. Se for toda vez, literalmente, quando você perder os 3, quando você tomar um outro dano, no mesmo turno você ganha de novo mais 3, você pode ficar recebendo isso incontavelmente várias vezes e ficar... Para você matar ele, você vai ter que dar 100 danos, 100 vezes separadas, para cada um desses ativar 1% da sua vida. Tem que testar. Mas vamos continuando. Se a vida tiver menos que 80% da sua vida máxima, você ganha 60% de recuperação de dano. Recuperação de rage, né? Se você tivesse menos que 50% da vida, você ganha 40% de ataque. Se você tiver menos que 30% de sua vida, você ganha 60% de redução de dano. E os efeitos só podem ser ativados uma única vez por partida e duram a partida inteira. Então, sua vida baixou de 80%, menos do que 80%, você ganha 60% de recuperação de rage. Sua vida baixou 50%, você aumenta o ataque do Jiren em 40%. Sua vida baixou para 30%, você aumenta a redução de dano em 60%. Essa aqui eu diria que é a maior benefício, né? E você pode abaixar e recuperar a vida, com alguém curando, com roubo de vida e tal. Então, é uma passivazinha que tem potencial para ser quebrado. A gente tem que ver depois como é que fica no Kami essa passiva aqui dos escudos, que eu acho que é a parte mais roubada que tem. Tem esse escalonamento infinito de toda vez que você causar algum dano no inimigo marcado, que é apenas só 5% de redução de dano, mas com o Kami deve ficar muito mais forte. E toda vez que você atinge um inimigo marcado, com a Small Skill ou Ultimate, você causa mais dano. Então, é um personagem que está mais focado para late game. Para você durar 5, 6 turnos, isso aqui vai ficar um absurdo de tanta redução de dano, cura que ele tem toda vez que atinge um personagem marcado, e essas passivas que deixam ele equilibrado, né? Com buffs de ataque, buff de redução de dano e tudo mais. Então essa é a passiva. Não é uma passiva broken e tal, se esse escudo aqui funcionar, digamos assim, uma vez por turno. Mas se ativar mais do que uma vez no turno, você ganhar essas 3 camadas do escudo, é o personagem mais roubado que vai existir até o momento, né? Mas vamos lá. Depois de vermos a passiva, eu quero mostrar as 6 estrelas dele, que é um item diferencial, digamos assim. Eu não tenho ainda, mas eu acho que eu vou desbloquear. Deixa eu ver quanto fala aqui, 280. Só para poder mostrar para vocês. Desbloqueei. Deixa eu botar aqui no máximo. O que é essa passiva? Assim que começa a partida, você ganha mais dano. Você ganha 27% de dano. Então, junto com a passiva dele de 22 mais 27. Mas aqui é Blast Damage. O que é Blast Damage? Blast, depois de dar uma lida e entender tudo que se faz como referência, Blast seria dano crítico. Blast é crítico. Então ele está dando 27% de dano crítico
e o dano contra os inimigos marcado como destinados sempre vai ser crítico. Então, toda vez que ele atingir um personagem marcado pelo isso daqui, vai ser sempre dano crítico. Então, bom. A 6 de estrela dele dá um plus a mais. Interessante, muito bom. Fora os 27% de dano adicional, é garantir que sempre dá crítico. 5 estrelas não tem nada, só aumento de dano e redução de dano. Comparando com personagens normais, os personagens normais têm na passiva de 5 estrelas um aumento de dano, na passiva de 6 estrelas uma redução de dano. O Jiren, como é um personagem mais recente, está vindo mais roubado. Eles juntaram a passiva de redução de dano e aumento de dano nas 5 estrelas e deram para ele uma passiva a mais, como se fosse um mini personagem SP, certo? Sendo aumento de dano e uma passiva de dano crítico sempre que atingir um alvo marcado como destinado. Vamos ler agora a Small Skill. A Small Skill dele causa dano a um único inimigo e não cita se é aleatório ou específico. Simplesmente causa dano a um único inimigo. Pode ser que ele foque na frente, pode ser que ele foque a back, pode ser que ele foque o personagem, personagem excepcional que estiver marcado como destinado, que eu acredito que seja o caso. Eu vou dar um teste nos próximos vídeos e vou falar com vocês. Mas acredito que seja isso, ele vai sempre focar o personagem marcado. Então, dano base normal, 195%. Lembrando que conforme a passiva dele, se ele bater no personagem que estiver marcado, ele vai dar 85% do ataque a mais. Então, sempre que eu for considerar, vai ser 195 mais os 85. Então, isso dá 290. 195 mais 85 dá 280. 280 de ataque nessa habilidade, somada com o da passiva, né? E ele ativa, ele causa o efeito do impacto infinito. Quando ele usa a habilidade Small Skill, que é essa primeira, ele ativa o efeito de causar um dano adicional em 50% do ataque ao inimigo. Então, além dos 85% da passiva, tem mais 50% aqui. Então, os 280% que a gente está falando, já na verdade já é 330 de dano, se o inimigo for o inimigo destinado. Se não, ele vai ser agora 240%. Então, é só uma jogada de escalonamento de poder. Mas aí ele continua dizendo que ele aplica o efeito de uma camada de coração orgulhoso, que faz com que cada vez que seja ativada a Small Skill, você vai ganhar 15% de ataque e 15% de dano de forma permanente. Então, todo turno que você ativa a passiva, você ganha 15% de ataque, 15% de dano de forma permanente. E depois você ganha 30% de roubo de vida para a Small Skill. Não é para a Ultimate, o ataque básico. É somente para esta habilidade. Você vai ganhar roubo de vida. Então, basicamente é isso. É um dano legal, 195, mais os 50, se for qualquer personagem, e mais os 85, se for o personagem marcado. E eu vou fazer alguns testes depois para poder falar para vocês se ele foca sempre o inimigo marcado ou não. E ele ganha essa passiva de ganhar 15% de ataque e 15% de dano toda vez que ele usar a Ultimate, a Small Skill, e ganha 30% de roubo de vida nessa habilidade. Interessante porque vai sempre manter ele saudável, tendo esse roubo de vida adicional. Vamos agora para a Ultimate dele. Jiren tem um dano de 419% de ataque a um inimigo só. Então, a mesma coisa, ele não cita aqui se ele vai focar o inimigo marcado ou se vai ser um inimigo aleatório, pode ser o da back, da front, aleatório. Ele não fala isso, então tem que testar isso depois.
E ele ativa o efeito de Impacto Infinito 2, diferente do primeiro, agora aqui é o 2. Quando ele utiliza a Sure Kill, essa porra daqui tava me pegando. Sure Kill Technique quer dizer que é uma habilidade garantida de matar. Não, é a referência que ele faz à Ultimate. A Ultimate, a essa habilidade. Toda vez que ele usa essa habilidade, ele causa 100% do ataque no inimigo. Então, na verdade, os 419 vai ser sempre 519 a multiplicador de dano. Isso, lembrando que tem mais 85 se o inimigo for marcado por causa da passiva dele. Então vira, se for um inimigo marcado, vai virar 580, 620 na verdade, né? 605 de dano, se o inimigo for marcado. Além disso, quando ele usa a Ultimate, ele entra no estado de limite superior. Quando ele usa a habilidade, ele tira todos os debuffs negativos nele, reduz o dano tomado de dragões em 70%, aumenta o próprio ataque em 40% e, por um turno, vai ignorar a defesa do inimigo que ele bater por um turno. Então, bom, ignorar a defesa aumenta bastante o dano. Se com essa habilidade, que é a Ultimate, você matar um inimigo, você vai ganhar um multiplicador de ataque de 20%. De novo, não faz referência se é pela forma que está escrita, não dá nem para deduzir, teria que testar. Se o aumento de 20% é o aumento base, então 20% de 400 é 80. Se vai aumentar em 80% isso aqui, ou se vai ser só mais 20% do próprio ataque aqui. Então, em vez de ser 80, vai ser só 440. Pela forma que está escrito, está meio torto, então não dá pra gente ter certeza ainda. E aqui ele faz uma referência dizendo que a Ultimate melhora substancialmente se você tiver a arma dela. Eu não tenho a arma para poder mostrar aqui, mas eu vou tentar fazer isso no próximo vídeo do Amuleto e Kame-sen. Bom, esse foi a review das habilidades dele. É um personagem muito focado em escalonar. Quanto mais turno ele tiver vivo na partida, ele vai causar muito dano, muito dano. Vai ter a passiva dele de durar bastante se o HP dele baixar. Essa passiva do shield de energia de só poder receber no máximo 1% do dano é realmente muito forte mesmo. Essas três camadas você vai ignorar praticamente 3 personagens inimigos, com 3 ultimate, 2 ultimate no mínimo. Então, muito interessante. E creio eu que é um personagem muito forte. Precisa ter essas certezas que eu vou testar no próximo vídeo com vocês, de como funciona essa marca de inimigo destinado, se ele vai focar sempre esse inimigo, se ele vai bater aleatório, se ele bate na front, na back. Precisa tirar essas dúvidas, mas é um personagem bom, que eu consegui pegar 6 estrelas com custo mínimo de diamantes, com um amuleto. E bom, por hoje é só, pessoal. Quero ver se eu volto a ter uma frequência boa de vídeos para vocês. Vamos fazer agora um vídeo sobre o Kame-sen dele e depois um do amuleto. E devo fazer também uma apresentação testando ele no time. Não deve estar muito full ainda, eu vou precisar colocar Kame-sen nele e tal. Mas quero ver se eu consigo fazer alguma jogada aqui, tirar alguém para poder colocar ele. Bom, por hoje é só, pessoal. Beleza? Vamos ficando por aqui. Vou tentar retomar a frequência de vídeos para vocês, para não ficar tanto tempo sem vídeos. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.